Hoje é dia de relembrar os viras-casacas do futebol. Simbora comigo? Fala pessoal, tudo bem? Diego Ramos, seu camiseiro de plantão na área. E no vídeo de hoje nós vamos falar aí de figuras frequentes aí no futebol, né? Que são os vira-casacas, né? A gente vê isso constantemente no futebol, mas hoje vamos resgatar aí alguns dos principais jogadores, né? Que apareceram em um momento vestindo a camisa de um time e depois em outra oportunidade, alguns anos, vestiram a camisa do rival dessa equipe, ou de um dos principais rivais dessa equipe. Bom, antes de mais nada, eu vou pedir para que quem chegou aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva. Ó, clica aqui no botãozinho aqui abaixo de inscrito. Isso ajuda demais a gente a alcançar um número cada vez maior de fãs de colecionismo de camisas de futebol. É isso. Bom, começando o vídeo, a gente já fala por um dos principais aí vidas casacas do futebol de todos os tempos, que é o Ronaldo Fenômeno, né? Ronaldo que é, teve um destaque, né, no futebol europeu, começando pelo PSV, e depois dessa passagem pelo PSV, seguiu aí para uma liga maior, né, para a Liga Espanhola, para defender o Barcelona, né, onde ele foi um dos melhores jogadores aí do Campeonato Espanhol, se destacou bastante, né, fazendo gols e gols plásticos também, né, e ele ficou num período curto, né, temporada 96-97, defendendo aí as cores do Barça, e para depois aí se transferir aí para Inter de Milão. Alguns anos depois, na temporada de 2002, ele seguiu para a equipe do Real Madrid, então foi o principal rival do Barcelona, foi para o Real Madrid, onde ficou mais tempo, né? Ficou até o ano de 2007. Porém, o Ronaldo teve aí desempenhos, né, parecidos, né? No Barcelona era aquele começo de carreira explosivo, né, de muitos gols bonitos também, né? Naquele time do Real Madrid com o time dos Galácticos, né, com Zidane, com Beckham, né, com Figo, com Roberto Carlos, né? Ele também teve um bom desempenho, né? E foi justamente mais ou menos na época, né, que ele se transferiu para o Real Madrid, né? Foi justamente mais ou menos na época que o Brasil foi campeão do mundo, né, de 2002 com ele, como um dos destaques da equipe, né? Ele estava saindo da Inter de Milão para ir para o Real Madrid, teve toda aquela história, né, da contusão, né, dos dois joelhos na Inter e tudo, né? E foi, né, um desempenho razoável, não tanta pujança, né, como foi na época de Barcelona, mas foi bem aí. É que ali no meio, ele estava no meio de um time aí bem estrelado, né, e com outros jogadores de muito destaque também naquela equipe do Real Madrid. Coincidentemente, Ronaldo ganhou 3 títulos no Barça e 3 títulos no Real Madrid também. Só que no Real os títulos foram mais relevantes, né, para a carreira do jogador. No Real Madrid ele ganhou, por exemplo, né, a La Liga, né, o Campeonato Espanhol, e o Mundial de Clubes, né, e já no Barcelona foi a Recopa Europeia, Copa do Rei, que é importante, né, mas não tem o mesmo peso do Campeonato Espanhol. Enfim, foram títulos um pouco menores, né, não conseguiu conquistar o Campeonato Espanhol, mas foram duas passagens boas, né, do Ronaldo, tanto pelo Barcelona, né, quando ele explodiu no futebol europeu em definitivo, quanto pelo Real Madrid, naquele time aí dos Galácticos. Seguindo aí falando do fenômeno, né, e das suas viradas de casaca, né, teve aí a sua passagem pela Inter de Milão, né, que durou de 97 até 2002. E aí, alguns anos depois, na temporada 2007-2008, ele foi defender as cores do rival do Milan, né, nessa temporada, né, que foi a única que ele ficou. Aí uma diferença considerável, né, o Ronaldo do Milan já mais para o final da carreira, né? Ele veio até aqui para o Brasil, né? Teve relampejos, né, daquele Ronaldo que se destacou aí, né, por Barcelona, seleção brasileira, até pelo Real Madrid, como eu falei, né? E pela própria Inter, né? Na Inter foi campeão da Copa da UEFA, também foi um Ronaldo aí de velocidade, de muitos gols, né? Muito parecido, né, com o Ronaldo do Barcelona também, né? Então, o Ronaldo estava naquele auge dele, né, no final dos anos 90, comecinho dos anos 2000, né, e já no finalzinho dos anos 2000 já não era mais a mesma coisa, né, até por conta, né, dos problemas no joelho e tudo, problema de peso.
Ronaldo do Milan ficou bem aquém do Ronaldo da Inter, então o torcedor da Inter eu acho que se incomoda, mas nem tanto, né? Por conta de ter visto aí o fenômeno defendendo as cores do rival, já que na Inter ele sobrou e no Milan foi mais para se despedir aí meio que do futebol europeu. Falamos do Ronaldo, né, que foi um jogador que teve passagem pelo Barcelona, pelo Real Madrid. Vamos falar de outro jogador, ex-companheiro do Ronaldo naquele time dos Galácticos, né? Foi o português Luís Figo, né? O Figo que teve uma passagem pelo Barcelona, né, de 95 até 2000. Foi muito bem, ganhou muitos títulos, Copa do Rei, Campeonato Espanhol, enfim, teve uma passagem destacada, né, pela equipe espanhola e virou, né, ídolo da torcida do Barça, né? Só que aí, logo na sequência, na montagem desse time dos Galácticos, né? No ano de 2000, o Figo se transfere para o Real Madrid, e aí gera toda, né, uma polêmica um protesto, né, do torcedor do Barcelona por conta da ida dele aí para o principal rival, né? O Figo, que ficou de 2000 até 2005 no Real Madrid, também foi muito bem, né, conquistando muitos títulos e tudo, e inclusive ganhando até o prêmio de melhor jogador do mundo, né? Enfim, o Figo conseguiu ter bons desempenhos tanto no Barça quanto no Real Madrid, mas hoje em dia eu acho que o torcedor do Barça não lembra com tanto carinho, né, do jogador português por conta dessa saída dele, né, ida para o Real Madrid. E o torcedor do Real eu acho que já tem uma lembrança mais positiva de, além de ter sido aquele time estrelado, né, como eu falei com o Ronaldo, com o Beckham, Roberto Carlos, Zidane, né, foi um time também muito vitorioso, né, que também ganhou muitos títulos aí com o português dentro de campo. Fechando a nossa lista aí de viras casacas do futebol europeu, temos o Ibrahimovic, o Zlatan, que teve destaque, né, na Inter de Milão naquela temporada 2006, aliás, nos anos entre 2006 e 2009, período que esteve na equipe, né, foi tricampeão italiano aí, consecutivo, né, enfim, virou ídolo aí da torcida da Inter, mas logo na sequência ele ficou entre 2010 e 2012, né? Logo em seguida resolveu se transferir, né? Sair da Inter e ir justamente para o rival da Inter, o Milan, né? Causando aí, claro, um ódio, uma aversão, né, da torcida da Inter de Milão, justamente por ele ter ido para o seu principal rival, né? O Ibra depois disso rodou, passou por outras equipes e agora, mais recente, né, no ano de 2020, voltou novamente aliás, a Inter não, ao Milan, né, onde ele permanece até hoje, né, provavelmente deve ser aí o seu último clube aí na carreira, né, muito possivelmente, né, mas que fica aí esse destaque aí dele ter optado, né, mais pelas cores da equipe rossoneira, né, do Milan, ao invés aí do rival da Inter, né. Na Inter ele viveu aí um seu momento de auge também, de destaque, né, já tinha tido passagem boa pelo Barcelona, pela Juventus também, né, mas na Inter de Milão foi um dos seus grandes momentos aí, com esses títulos e muitos gols, né. Já no Milan a passagem não foi tão destacada, né, naquela, né, quando ele saiu da Inter para ir pro Milan. Até foi bem, conquistou o título italiano e tudo na época, então, né? Mas agora, por conta até do momento ruim do Milan e da idade, né, do próprio Zlatan, né, ele já não vive aí aqueles momentos de tão destaque aí como tinha alguns anos atrás. Começando a nossa lista de viras casacas brasileiros, vamos falar aí do Viola, né? O Viola que foi revelado pelo Corinthians, né? Depois teve passagem por outras equipes menores aí do interior de São Paulo. E aí começou a viver seu grande momento aí na equipe aqui de São Paulo, né? No Timão, de 92 até 95, né? Foi campeão paulista da Copa do Brasil, artilheiro, né, em algum desses campeonatos, né? Enfim, se destacou bastante, né? Tanto que acabou levando ele a sair da equipe, foi jogar lá fora, né, na Europa, não deu muito certo no Valência e acabou voltando para o Brasil. Esse retorno para o Brasil foi justamente para o rival do Corinthians, para o Palmeiras. Bom, o Palmeiras ele ficou de 96 até 98, fez gols e tudo, né, se destacou, né, era um jogador de muito destaque, né, artilheiro e tudo, mas não teve o mesmo desempenho em títulos que teve no Corinthians, né? No Palmeiras foi mais gols mesmo
do que as conquistas, né? As conquistas acabaram ficando lá no rival, né? O Viola não teve aí esse destaque de títulos, né? Então eu acho que o torcedor do Palmeirense talvez lembre com carinho essa passagem do Viola, mas quem deve lembrar mesmo como ídolo provavelmente deve ser o torcedor corintiano. Outro caso de ver as casacas aí entre Palmeiras e Corinthians aconteceu com o jogador Paulo Nunes, né? O Paulo Nunes, revelado pelo Grêmio, né? Se destacou aí naquele time do Felipão, conquistando Libertadores, o Campeonato Brasileiro, enfim. Também foi ídolo no Palmeiras, né? No Palmeiras aí ele ficou entre os anos de 96 mais ou menos até 99 por aí, né? Conquistou Libertadores, conquistou Copa Mercosul, Copa do Brasil, enfim, teve um destaque com títulos e também com gols, né? O Paulo Nunes formando aquela dupla clássica, né? Com o Oséias lá na frente, né? do ataque do Verdão. Aí ele acabou saindo, teve uma passagem meio apagada pelo Grêmio novamente, e aí voltou para o futebol paulista justamente para defender as cores do rival do Palmeiras, ou Corinthians. Só que a passagem foi apagada, né? Muito parecida com a passagem do Viola, né? Só que foi o contrário, né? O Viola era do Corinthians, foi para o Palmeiras, o Paulo Nunes era do Palmeiras, foi para o Corinthians, mas teve uma passagem aí para se esquecer mesmo, né? Teve um título, conquistou o título paulista de 2001, né? Mas não traz boas lembranças aí ao torcedor corintiano essa passagem do Paulo Nunes, até por conta, né, de toda a rivalidade, né? O Paulo Nunes na época era um cara que nos clássicos sempre provocava muito, né, o rival e o torcedor dos torcedores rivais, né? Então ficou toda essa questão, né, de ele vindo para a equipe, jogador que era muito identificado aí com a camisa do Palmeiras, então acabou não dando certo o Paulo Nunes com a camisa do Corinthians. Bom, agora a gente falou bastante, né, de vira-casacas palmeirenses e corintianos, né? Vamos falar de um vira-casaca São Paulino indo para o Corinthians, né? Que é justamente o Danilo, né? O meio de campo Danilo, carinhosamente conhecido aí por alguns torcedores como Zidanilo. Danilo que teve uma passagem curta pelo São Paulo, né? Ficou de 2004 até 2006, mas muito vitoriosa, né? Foi justamente o período que o São Paulo conquistou Libertadores, conquistou Campeonato Mundial, Brasileiro, enfim. Foi um período curto, mas bastante vitorioso do Danilo, né? Se destacou bastante naquele time, tanto é que acabou saindo, indo aí para o futebol japonês. Voltou para o futebol brasileiro para defender justamente as cores de um rival do São Paulo, o Corinthians. E o que deixou uma certa mágoa, né, no torcedor são paulino é que o Danilo primeiro acabou optando, né, por vir defender o Corinthians, e outra é que o período dele, né, a passagem dele pelo Corinthians foi muito mais longeva do que pelo São Paulo, né? No Corinthians ele ficou de 2010 até 2018, né? 8 anos, né? Bem mais que o São Paulo, que foram apenas 3 anos, né? Enfim, e conquistou também títulos importantes lá pelo Corinthians, foi campeão da Libertadores, campeão mundial, campeão brasileiro, paulista, né? Enfim, teve uma passagem também muito vitoriosa, né? O Danilo, então, que conquistou muitos títulos pelos dois rivais, né? Mas que eu acho que acaba trazendo aí na memória mais carinho pelo torcedor do Corinthians, por conta aí tanto de ter essa última passagem ter sido mais destacada pelo tempo e até por títulos, o número de títulos foi maior, né? E quanto, né, por muitos, né, dessas conquistas, né, ou desses resultados positivos terem sido também em cima do São Paulo, né, em jogos disputados contra o São Paulo. Voltando a falar da rivalidade aí, né, Palmeiras e Corinthians dos Viras Casacas, né, temos aí outro jogador que é o Edmundo que se destacou no Palmeiras naquela temporada 93 até 95, né, foi campeão brasileiro, torneio em São Paulo, paulista, né, de um time cheio de grandes jogadores, né, e que tinha, além do Edmundo, tinha Evair, tinha, deixa eu ver aqui, o Roberto Carlos, enfim, era um time bastante estrelado do Palmeiras, com grandes jogadores, Rivaldo, né? Enfim, foi um time com grandes nomes, né? E que teve grandes apresentações naquele período, né? Do Palmeiras, com um dos seus principais destaques aí, justamente o Edmundo sendo um dos artilheiros, né?
Aí depois o Edmundo rodou um pouquinho, né? Passou pelo futebol italiano, pelo Parma, onde não teve muita, onde não deu muito certo, pelo Flamengo, né? Naquele time centenário do Flamengo também com a dupla com o Romário que também não funcionou, e acabou caindo justamente no Corinthians, onde ficou pouco tempo, né? Veio na temporada 96, não teve muito destaque. E teve, claro, o mesmo problema, um problema semelhante àquele do Paulo Nunes que a gente falou, né? Do Edmundo ser muito identificado aí com o torcedor palmeirense, né? Com a equipe do Palmeiras, o que acabou acarretando aí a passagem dele ser mais breve, né? Do que poderia se esperar, né? Porque era um jogador de destaque, tanto é que um ano depois pelo Vasco voltou, né? A jogar muito futebol, né? Mas no Corinthians não durou, acho que justamente por conta dessa identificação aí com o rival. Agora vamos falar de outra rivalidade entre Inter e Grêmio, e justamente para ilustrar ela, um dos principais jogadores, que é o Mauro Galvão, o zagueiro Mauro Galvão, revelado pelo Internacional, né, lá no finalzinho dos anos 70, ele ficou no Inter de 79 até 86, foi campeão brasileiro, campeão gaúcho, enfim, se destacou bastante. E aí depois teve duas passagens pelo Grêmio, né, em 96, 97, 2001, 2002, e no Grêmio também foi muito bem, né, foi campeão brasileiro, foi campeão gaúcho, enfim, conquistou a Copa do Brasil, teve um desempenho destacado, né, o Mauro Galvão. Então eu acho que aí eu não sei, como eu não tenho tanto contato, né, com as duas torcidas, né, a torcida gremista, a torcida colorada, não sei dizer qual dos dois clubes, né, que é o Mauro Galvão, ou se ele agrada, né, as torcidas dos dois clubes, né, porque o desempenho dele foi tão destacado no Inter, né, naquele time aí que tinha o Falcão, né, tinha jogadores aí, tinha o Anchieta, né, enfim, era um timaço, né, que foi campeão brasileiro, bicampeão brasileiro, né, naquele período, né? E no Grêmio também, que também foi muito bem, né? Conquistando a Libertadores, Copa do Brasil, né? Então, e sempre jogando muita bola, o Mauro Galvão, né? Sempre demonstrando toda essa classe. Então acho que fica dividido aí essa preferência entre gremistas e colorados, pela qualidade e pelos títulos, né, que o Mauro Galvão exibiu em ambas as equipes. E para fechar a nossa lista, temos aí o Petkovic, que teve passagens aí por três dos quatro maiores times aí do Rio, né? Mas que teve mais destaque no Flamengo, né? Nos anos 2000 até 2001, e aí depois de 2009 até 2011, né? O Pet foi campeão brasileiro, foi campeão carioca, enfim, e sempre fazendo grandes jogos e aí os gols de falta, e acabou ganhando aí a idolatria da torcida flamenguista. No Fluminense, passagem bem mais discreta em 2007, né? E aí no Vasco também, né? Ele também teve uma passagem, acho que no ano 2003, mais ou menos, 2002, 2003, mas também sem muito destaque, né? Conquistou, acho que título carioca também, mas foi um desempenho bem aquém aí do Petkovic no Flamengo, que a torcida flamenguista aí não esquece do ídolo sérvio. E é isso, gostaram aí de relembrar um pouquinho a história dos Viras-Casacas, relembrar aí as camisas que eles vestiram na época, né, que estavam defendendo uma equipe, e depois defenderam outra. É bacana aí trazer, né, resgatar um pouquinho dessa história, né, mesmo que não seja uma lembrança tão boa para alguns torcedores, é boa para outros, né, que o jogador se destacou, né, e alguns, né, o jogador foi bem nos dois, né, então é uma lembrança positiva para ambos. É isso, obrigado por acompanhar o vídeo até aqui. Não se esqueçam, né, de curtir o vídeo, compartilhar ele nas redes sociais, se inscrever, né, se você não é inscrito ainda. E a gente se vê na próxima semana, terça-feira que vem tem mais vídeo. Fiquem bem e valeu!